Mesmo em um mundo cada vez mais apressado, mais dinâmico, mais movimentado, né, onde a nossa rotina nunca tem uma regra muito clara, nós nunca deixamos de procurar sentido ou elementos que deem sentido para a nossa vida. Contudo, hoje, não é novidade para ninguém que estamos expostos a centenas de vidas ou fragmentos de vidas de várias pessoas, apenas abrindo o nosso celular, verificando as redes sociais. E essa excessiva exposição à vida de pessoas distintas também acaba gerando um excesso de estímulo em relação à compreensão daquilo que devemos fazer, de como devemos agir. Então nos espelhamos em várias pessoas e várias delas falam coisas diferentes o tempo todo, e isso pode acabar gerando um problema de unidade, ou melhor, de falta de unidade na nossa experiência diária. Por que eu digo isso? Porque hoje eu quero falar um pouco com vocês, fazer um sobrevoo aí, sobre o pensamento de um dos maiores filósofos que nós já tivemos, que é Santo Agostinho, e que ele era um homem com essa alma inquieta, um homem que, claro, sem as dificuldades do nosso tempo, buscava incessantemente um sentido para a sua existência, algo que desse essa unidade da qual acabei de comentar. E Santo Agostinho tem uma peculiaridade que a biografia dele, né, impacta muito na sua própria filosofia. Karl Jaspers dizia isso, né, o filósofo, e por isso eu quero primeiro fazer alguns comentários sobre essa biografia de Santo Agostinho e, na sequência, falar com vocês sobre alguns dos elementos da sua filosofia. É claro que não teríamos tempo aqui de falar sobre tudo aquilo que Santo Agostinho nos deixou. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, em 354, uma cidadezinha que atualmente está situada ali na Argélia. E sua mãe, conhecida hoje por nós como Santa Mônica, era, portanto, uma cristã fervorosa, uma mulher de muita fé, e seu pai era um pequeno proprietário de terra, ainda ligado às práticas do paganismo, um homem não convertido ao cristianismo, portanto. E Agostinho, aos 15 anos, com a ajuda financeira de um amigo da família, pode então ir a Cartago fazer os seus estudos. Era um menino muito inteligente, né? De fato um prodígio, e a sua educação foi toda baseada nos autores latinos. E por isso Cícero era um autor que Agostinho admirava muito desde cedo, e por meio das obras de Cícero que Agostinho então se relaciona pela primeira vez com a filosofia, mas é também por meio dessas obras e por meio da filosofia que Agostinho cria um bloqueio inicial com relação ao cristianismo, a religião de sua mãe. Então ele lia a Bíblia, mas não conseguia compreendê-la de forma alguma. Aquele texto parecia muito diferente de tudo que ele era acostumado a ler, né, desses autores latinos, das poesias, dos gregos. Então ele se afasta filosoficamente, se afasta intelectualmente e, claro, espiritualmente do cristianismo. Aos 20 anos, Agostinho já era professor de filosofia, mas também de retórica. Era muito conhecido por sua capacidade de ensinar nessa área, e ele ensina em Tagaste, ensina em Cartago e também ensina em Roma. Torna-se então um professor bastante aclamado nessas regiões, um homem de uma erudição reconhecida pelos pares da época. E nesse período, Agostinho continua essa busca intelectual, né? Ele não, embora tenha se afastado do cristianismo, ele não deixava de procurar algo que desse significado à sua existência, que explicasse todas aquelas angústias que ele carregava consigo. E ele se aproxima muito do maniqueísmo, uma doutrina que seria complexa explicar toda ela aqui, é claro, né, mas que tinha uma visão materialista e dualista de bem e mal sobre a realidade. E Agostinho passa bons anos estudando o maniqueísmo, se encontrando com os mestres dessa doutrina, até que por volta dos 30 anos, Agostinho ele conhecia um homem chamado Fausto, que era o líder, digamos assim, espiritual das pessoas que professavam essa crença, e ele vai levando uma série de dúvidas para Fausto,
até o momento que Fausto é honesto e diz, olha, eu não tenho mais como responder essas dúvidas que você tem, essas angústias que você está carregando, o que eu conheço não vai explicar isso. E essa resposta causa uma aflição e, claro, um descontentamento em Santo Agostinho, à época Agostinho, né? Aos 30 anos, Agostinho então vai para Milão e já rompido intelectualmente com a doutrina dos maniqueus, e lá ocorre um encontro fundamental. É quando Agostinho passa a frequentar as aulas de Ambrósio, então bispo de Milão e hoje conhecido como Santo Ambrósio. Essa aproximação entre eles, e Agostinho relata tudo isso aqui em suas confissões, num primeiro momento era acadêmica, era uma admiração acadêmica por parte de Agostinho, mas que com o passar do tempo tornou-se uma aproximação espiritual, né? E Santo Ambrósio tem uma importância imensa na conversão de Santo Agostinho que ocorreria anos depois. E nas confissões, o próprio Agostinho afirma isso, de que ele abriu seus ouvidos para escutar a eloquência, mas enquanto isso seu coração acabou recebendo a verdade de Santo Ambrósio. E nesses 3 anos que ele fica então com Santo Ambrósio, ele se aproxima do cristianismo, passa a ler frequentemente as escrituras, os evangelhos, as cartas de São Paulo, agora com auxílio de um mestre, mas a conversão de Agostinho não é fácil. Ela é carregada de muitos vícios do passado. Agostinho, inclusive, tinha um filho, né, Adeodato, fora de um matrimônio. Então, não era uma vida tão virtuosa que ele tinha levado, e fazer essa conversão ao cristianismo não era a tarefa mais fácil para Agostinho, mas aos 33 anos ele recebe o batismo de Santo Ambrósio e, para a alegria com certeza de sua mãe Mônica, que nunca deixou de rezar pela conversão do filho. A partir de então, Santo Agostinho se torna um defensor incessante do cristianismo, diante de todas as heresias que existiam ali na época, diante dos cismásticos. Então ele passa a defender com muita eloquência a igreja e com a sua imensa capacidade intelectual, é claro. Tanto que ele retorna a Tagaste, cria uma comunidade religiosa e é aclamado pelo povo que enxergava ali uma santidade, uma intelectualidade muito grande em Agostinho, e ele ordena-se então sacerdote e aos 41 anos torna-se bispo. E após tornar-se bispo, até o final de sua vida, Santo Agostinho continuou defendendo o cristianismo, publicou mais de 26 obras, de fato uma produção intelectual invejável, né, uma das maiores que nós temos no âmbito da filosofia até hoje, e morre então em 430, aos 76 anos, pedindo para que fosse preservada a sua produção intelectual e também a biblioteca que ele tinha ajudado a construir na cidade. Então, o mundo ocidental presenciou várias transformações a partir da conversão de grandes homens, né, como Clovis, por exemplo, como o próprio Carlos Magno, e assim ocorreu também com Santo Agostinho. A conversão dele ao cristianismo traz para a filosofia algo completamente inovador e que impactaria de forma irreversível todo o cânone filosófico do Ocidente. Bom, e como eu disse, seria impossível aqui que nós comentássemos toda a obra de Agostinho e tudo aquilo que ele contribuiu para a filosofia, mas eu separei pelo menos 4 pontos que eu gostaria de comentar com vocês hoje. O primeiro deles é a forma como Santo Agostinho consegue unir fé e razão. Isso era algo até então pouco comum na filosofia, se não inexistente quase a esse nível, né, que ele conseguiu chegar. Então, Agostinho trazia todo o seu repertório filosófico, como eu acabei de dizer, tinha uma formação muito precoce e muito ampla, e agora com a sua conversão ele traz tudo isso para o cristianismo. Então, inicia-se aí uma fundamentação filosófica da fé cristã e um prelúdio do que aconteceria também na escolástica, né,
muitos séculos depois. Então, é incrível a forma como Santo Agostinho consegue unir essas duas coisas e como a filosofia está presente até de forma poética em todos os seus escritos e com uma forma muito religiosa, muito amorosa. Isso com certeza o diferencia de tudo aquilo que tinha vindo antes dele na filosofia. E não há uma espécie de confronto entre fé e razão em Santo Agostinho, né? Ele não anula elementos racionais, tudo aquilo que havia sido desenvolvido na filosofia, por conta da sua conversão à fé cristã. Na verdade, ele vai afirmar que a sua fé eleva a razão e não a anula. Então é a partir daí, é a partir dessa chave de união entre a filosofia, entre a formação erudita clássica e a conversão ao cristianismo, que surgirá todo o pensamento de Santo Agostinho. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é o problema do mal, um famosíssimo problema filosófico que até hoje é discutido. Os filósofos contemporâneos debateram muito essa questão. A Hannah Arendt, por exemplo, né, em sua obra A Banalidade do Mal. E Hannah Arendt, aliás, que estudou bastante Santo Agostinho. O primeiro livro de Hannah Arendt é sobre Santo Agostinho. Então, à época, rompendo com a visão dos maniqueus sobre essa dualidade, bem e mal, Santo Agostinho encontra um problema filosófico aí, né? Com a sua conversão, ele precisa como que explicar agora sob uma nova luz de onde vem o mal. Se Deus é um bem completo, se Deus é o sumo bem, de onde então surgiria esse mal no mundo? E Agostinho vai beber muito da fonte dos neoplatônicos, sobretudo Plotino, a partir de quem ele vai ter essa chave de leitura de que o mal não é uma substância, de que o mal não é um ser, mas que o mal é um defeito, o mal é uma ausência. Então a filosofia de Santo Agostinho a respeito do mal vai ser toda desenvolvida a partir dessa chave de leitura. E Agostinho vai estabelecer basicamente 3 níveis de discussão a respeito do mal: o mal metafísico, o mal moral e o mal natural. Bom, o mal moral, segundo ele, é aquele mal em que o homem, usando de seu livre-arbítrio, vira as costas contra Deus, ou seja, o mal seria o próprio pecado. Para Agostinho, quando o homem usa de sua liberdade para, então, agir de forma contrária àquilo que estabelece a lei divina, aí estaria o mal moral, e essa seria, então, a justificativa pelo qual o mal humano, né, esse mal que enxergamos com tanta frequência na realidade a partir das pessoas, essa seria então a justificativa da existência dessa espécie de mal no mundo. E por isso ele vai dizer uma famosa frase de que o bem que habita em mim é uma graça divina e o mal que habita em mim é o pecado. Mas talvez o ponto mais interessante nessa questão do problema do mal é quando Agostinho nos traz uma nova forma de enxergar a realidade. Ou seja, ele vai dizer que nós enxergamos as coisas más apenas de forma superficial. Ou seja, nós temos uma limitação de conhecimento quando nós olhamos para a realidade, e essa limitação é responsável por considerar que certas ações ou certos acontecimentos são um mal, quando na verdade eles fazem parte de um bem maior que está na ordem da providência divina. Ou seja, é próprio de Deus retirar de um mal um bem maior. Mas nós raramente compreendemos como isso acontece, né? E eu sempre gosto de fazer uma comparação quando eu estou falando desse tema, que é com a criança em relação ao adulto. Se uma criança está doente, por exemplo, nós a levamos ao médico e o médico diz: olha, não é nada demais, ela vai ficar bem, só precisa tomar uma injeção aqui, que é um pouco dolorida, é chata, mas vai ficar tudo bem. Nós, adultos, sabemos, portanto, que daquela injeção, que é um mal em si, ela é dolorosa, ninguém gosta, é claro, mas dela sairá um bem maior. Mas isso, na visão de uma criança, é incompreensível. Ela só vai compreender o mal, ela só vai compreender a dor e vai olhar com cara feia, vai bater na mesa, vai gritar, porque ela não compreende o bem que sairá dali, que é a própria cura dela. E nós, adultos, compreendemos, por isso levamos a criança até lá. Claro que isso é uma comparação a nível humano, mas demonstra que, por termos uma razão maior do que a de uma criança, nós já conseguimos enxergar melhor
essa distinção entre um mal efetivo e um mal apenas aparente, do qual sairá um bem maior. E se essa distância entre a nossa inteligência e a de uma criança já é capaz de gerar essa diferença de entendimento, então como será a diferença infinita entre o conhecimento divino e o nosso? Então é a partir dessa chave que Agostinho vai dizer que muitos dos males do mundo, na verdade, são mal interpretados por nós, que enxergamos apenas esse efeito imediato dele, né? E não a nível da providência divina. O terceiro ponto, e eu escolhi ele porque às vezes ele é um pouco mal interpretado, é a questão das duas cidades, né? A cidade de Deus e a cidade terrena. Muita gente entende que isso é só uma espécie de um neoplatonismo, onde há uma cidade de Deus ideal e aqui na cidade terrena nós estamos, e não é bem assim. Então, para Agostinho, dois amores fundam duas cidades. Os homens que amam a Deus fundam essa cidade de Deus e os homens que amam a si próprios fundam a cidade terrena. Então essas cidades, na verdade, elas funcionam na filosofia de Santo Agostinho como quase como uma metáfora do interior de cada homem. Então essas cidades convivem aqui na Terra. Então, às vezes, em um mesmo ambiente, você vai ter um homem que ama profundamente a Deus, e este homem vai representar a cidade de Deus, e um homem que ama somente a si próprio representará, então, a cidade terrena. Então, veja que é importante desfazer essa concepção de que seriam dois lugares distintos, tá? Essa divisão entre as duas cidades é basicamente uma divisão do estado de alma de cada um dos homens, que então gerará duas cidades distintas. E Agostinho vai dizer que, enquanto estamos aqui na Terra, o cidadão terreno, né, esse homem que ama a si próprio e todas as coisas terrenas, parece ter uma glória maior. E enquanto que o homem que volta a sua alma para a cidade de Deus, aqui na Terra parece apenas um peregrino esperando algo acontecer numa próxima vida, mas que na cidade celeste, né, ele sim irá ter toda a glória da contemplação de Deus face a face. Bom, e por fim, um último ponto que eu gostaria de falar com vocês, mas que não é menos relevante, é uma certa, que alguns autores, alguns comentadores chamam de metafísica da interioridade, né? É uma revolução que Santo Agostinho faz na compreensão do eu. Então, basicamente, antes dele, os gregos, sobretudo, enxergavam o homem como mais um elemento da criação, vamos dizer assim, né? Então, várias coisas eram maiores do que o homem. O homem era esse ser que está no cosmos, que está na natureza e que muitas coisas têm uma dignidade maior do que o próprio homem. E quando Santo Agostinho, sobretudo aqui, nas suas confissões, olha para si, né, vira-se para a sua própria alma e retira dali toda a sua bondade ou toda a sua maldade, todo o seu pecado, todas as suas inclinações, isso inaugura uma nova forma de compreender o eu. É esse homem que é a imagem de Deus e que, portanto, é o centro da criação divina. O homem, a partir de Santo Agostinho, torna-se totalmente distinto na compreensão e na análise filosófica desses autores. E por isso mesmo, uma filósofa espanhola, né, Maria Zambrano, e que aliás foi aluna de um outro grande filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, dizia que esse eu fundado por Santo Agostinho será basicamente o arquétipo do que seria o homem europeu por muitos séculos. Esse homem que carrega uma verdade dentro de si e que não lutará então agora por uma glória exterior, não lutará por benesses terrenas, mas que lutará por aquilo que está dentro da sua alma, será essa chave que levará um homem europeu a fazer tudo o que fez durante muitos séculos. E nessa compreensão, então, Maria Zambrano dizia que Santo Agostinho seria o pai da Europa por excelência. Esses são 4 pontos da filosofia de Santo Agostinho que eu escolhi para conversarmos hoje. Esses pontos, eles estão esparsos pela obra de Santo Agostinho, né? Então esse é um detalhe relevante. Ele não trata os temas em cada obra,
separadamente. Então ele não vai escrever um livro para cada problema filosófico, mas em todos os livros ele abordará vários problemas filosóficos que ele recorda ou que ele precisa resolver naquele momento. Então, dada a extensão de sua obra, a importância do seu pensamento e o impacto que essa filosofia de Santo Agostinho terá no desenvolvimento de todas as filosofias posteriores, faz com que seja essencial que nós retornemos a esse autor, que nós possamos ler as suas obras com atenção, porque ali tem de fato um ouro da nossa filosofia, seja você cristão ou não, seja você adepto das teorias de Santo Agostinho ou não, é um autor essencial, assim como tantos outros. E agora a Logos acaba de lançar essa belíssima edição das Confissões, que é quase um convite para que a gente possa se aproximar desse grandíssimo filósofo do Ocidente. Por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, sugestões para próximos vídeos e nos vemos na próxima. Um abraço.